Bom dia a todos, graça e a paz, nosso Deus e eterno Pai, e de seu Filho Cristo Jesus, o nosso Salvador. Venho aqui mais uma vez trazer a mensagem, de seguimento da eleição conforme se acha na Bíblia. Conforme eu falei para vocês, queria fazer essa introdução, essa lição em 3 partes. Essa agora é a segunda. Demorei um pouco para fazê-la, e colocá-la, mas pela misericórdia e a graça de Deus, Ele está permitindo para que eu venha colocar esse estudo. Peço a todos, desde já, que vocês possam dar um likezinho ali, um joinha, para que o vídeo possa subir e alcançar mais pessoas, que vocês possam compartilhar com seus familiares, com amigos, para que a palavra de Deus venha ser dominante em todas as mentes daqueles fiéis. Pois vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Levar minha carinha aqui para cima. Vamos fazer a oração para dar início. Convido a todos se ajoelharem e façam oração para que Deus possa abrir a mente e o coração de cada um de vocês, para que essa mensagem poderosamente entre na mente de vocês. Oremos. Pai Santo, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui na tua santa presença. Te agradecer por esse pequeno estudo que iremos fazer agora, para que possamos compreender, à luz da tua palavra, conforme o Senhor nos ensina, como é a eleição que o Senhor faz a todos aqueles seres humanos falhos, fracos e pecadores. Que possamos aceitar o teu chamado, a tua vocação, por meio do teu santo e amado Filho, Cristo Jesus, nosso Salvador. E que esse estudo possa ser para a edificação e a construção espiritual de cada um daqueles que assistem e querem saber a verdade mediante a tua palavra. Unja meus lábios, minha mente e o coração também de todos aqueles que irão escutar essa mensagem. Que seja para edificação, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, vamos lá. Essa é a parte 2, que agora nós iremos falar sobre a eleição. Nós falamos da parte 1 sobre a vocação, ou o chamado, que Deus nos chama por meio de seu Filho, para que possamos unirmos a Ele, em propósito, em caráter, em santidade, para que possamos levar a mensagem, levar o Evangelho eterno às outras pessoas. Assim é a vocação que Deus nos faz. E através dessa vocação, Ele vai fazendo com que nós venhamos ser eleitos cada vez mais em Cristo Jesus. É o seu chamado. Vamos lá. O verso de Isaías, capítulo 28, verso 16, fala assim: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, uma pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer em mim jamais será abalado.
Então, note, Deus já colocou uma pedra de esquina, uma pedra, um fundamento, onde nós devemos construir, onde nós devemos se estabelecer para o crescimento de Deus. E se nós construímos sobre essa pedra, saberemos que jamais as tempestades e as coisas dessa vida irá nos abalar ou derrubar. Nós estaremos firmes, porque nós estamos construindo sobre a pedra, sobre a rocha. E essa rocha nós sabemos que é Cristo. Quando nós colocamos a nossa vida ao todo, quando Deus nos chama, quando Deus nos convoca, e Ele quer nos eleger cada vez mais em seu Filho, nós devemos construir em cima dessa rocha, dessa pedra fundamental, essa pedra de esquina. Vamos lá. Que exortação nos é feita em 2 Pedro 1,10? Vamos lá. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais a firme vocação, primeira parte, e a eleição. Então, vem a segunda parte, quando Deus nos chama, nos convoca, agora vem a eleição. Porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçará. Então, quando nós fazemos isso, aceitamos a vocação para que possamos ser cada vez mais eleitos em Cristo, nunca jamais tropeçaremos. Coloquei uma nota aqui, né? Como vocês perceberam no primeiro estudo, vai ser o segundo e o terceiro também dessa forma, como se fossem perguntas e respostas, né? Mas é uma anotação que eu sempre coloquei, colocando ao lado, para a gente entender melhor o conceito bíblico. Tá ok? Então a nota está assim que eu coloquei. Esse texto revela imediatamente que a salvação, no que respeito a nosso caso individual. Então, note, a salvação é individual, não é coletiva. Depende de nossas próprias ações. O que é nossas próprias ações? Nosso aceitar a vocação de Deus em Cristo e seguirmos. Isso nós estamos cada vez mais nos achegando e reconstruindo, né? Reconstruindo não, construindo os fundamentos na rocha. Somos eleitos em Cristo, né? Para ser salvos, ou então sermos salvos, né? Mas cumpre-nos ser diligente em tornar firme essa eleição. Então, note, Deus nos chama, Deus nos elege em Cristo Jesus para sermos salvos, mas temos que ser diligentes e tornar firme essa eleição. Não devemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ok? Se o não fazermos, ela não cumpre em nós o seu desígnio e estaremos perdidos. Ok, amados? Então é dessa forma que Deus quer trazer sua eleição sobre nós. Que a advertência de Cristo ensina a mesma coisa. Em Apocalipse 3:11, o nosso Salvador fala assim: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome sua coroa. Note, Deus nos faz a vocação e a eleição em Cristo. Ele nos mostra seus desígnios, seus fundamentos, suas leis, seus atributos, e assim nós devemos guardar aquilo que aprendemos e colocar em prática, né? Esse é o guardar e colocar em prática. Porque se não fizermos isso, nós perderemos essa coroa da vida, que é a salvação em Cristo Jesus. A nota eu coloquei assim: foram preparadas coroas para cada um dos que forem afinal remidos. Toda alma é um candidato na corrida para alcançar a vida eterna. E assim, uma coroa
Fé em Jesus e perseverança até o fim. Eis que a tornará garantida. Então, note, é essa a fé genuína e verdadeira em Jesus. Perseverar até o fim. E eis que a tornará garantida a nossa salvação, a nossa eleição. O que significa eleição? Vamos lá. Em Hebreus 10, 36 fala assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, vocês alcançar a promessa. Então, note, a eleição significa aceitar as verdades de Deus, né? Fazer a vontade de Deus para que possamos alcançar a promessa, que é a eleição e a vitória, né, em Cristo Jesus, e ter a vida eterna como um prêmio, né, de obediência, porque nós não somos merecedores de nada. Na nota eu coloquei assim: o coração deve ser fielmente guardado nas promessas de Deus, e quando fizermos isso, alcançaremos a promessa da vida eterna. Então, note, amados, devemos guardar firmemente as promessas de Deus, colocando em prática, e fazendo isso alcançaremos a promessa da vida eterna, para estarmos eternamente com o Pai e com o Filho, com os santos anjos e com todos os remidos que aceitaram o plano da redenção e da salvação estabelecido em Cristo Jesus. Vamos lá. Sob que condições é prometida a coroa da vida? Em Apocalipse 2:10 fala assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, note, devemos ser fiel em tudo que Deus nos revelou na sua palavra por meio de Cristo. E fiel até a morte, até o último suspiro. E assim, ele nos faz a promessa, né? E ele cumpre a promessa, e dar-te-ei a coroa da vida. Na nota eu coloquei assim: Deus nos elege em seu Filho e nos chamou para sermos fiéis nele. Ao ser fiel até o fim de nossa vida, receberemos a vida eterna em Cristo. Então, amados, esse é o fundamento. Esse é a eleição de Deus em Cristo Jesus. Quem é que faz a eleição? Então, note, Deus nos convoca, como já foi no primeiro estudo, também por meio de seu Filho, e através dessa vocação, desse chamado, ele nos elege, ele faz a eleição. Quem é que nos elege? João 15:16 fala assim: não me escolheste vós, Jesus falando. Então, quer dizer, não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vedes e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Então, note, Jesus nos chama, Jesus nos elege para que possamos dar frutos. Mas como que nós daremos frutos? Como diz no primeiro versículo ali, né? Nós devemos estar em Cristo. Né? E João 15, estar na videira, estar participando da seiva, da natureza de Cristo, e Ele nos alimentando cada vez mais para que possamos dar frutos. E esses frutos não é de nós mesmos, mas os frutos de Cristo em nós. E assim permanecemos firmemente. E tudo o que pedirmos ao Pai, que seja de acordo com Cristo, o Pai nos concederá.
Na nota eu coloquei assim: é Cristo que nos chama, para que possamos dar frutos e permanecer nele. Note, dar frutos, mas só podemos dar frutos se permanecermos nele. Para que Deus, às vezes, escolhe as pessoas? Tem vários tipos de propósito que Deus chama as pessoas. Nós vamos ver aqui alguns casos onde Deus faz o chamado para revelar sua glória, para que as pessoas conheçam o seu caráter, o seu santo nome e se convertam a ele. Vamos lá. Em Romanos 9, de 10 a 17, fala assim: E não somente estas, mas também Rebeca, quando concebeu, deu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o maior servirá ao menor, como está escrito: amei a Jacó, odiei a Esaú. E que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecerei-me de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece, porque diz as Escrituras a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, note, aqui nós vemos dois propósitos, né, de Deus. Um, que é sobre a descendência de Abraão, né, de Isaac, que ali viria a nascer a Jacó, e de Jacó seus 12 filhos. Nós vemos ali que Deus tinha um propósito de escolher, para que através dos filhos de Abraão, né, que nós temos o filho da promessa e o filho segundo a carne, né, Isaac e Ismael. Mas note que através de Isaac vem dois filhos, Esaú, né, e também a Jacó. E ali fala que Deus, ele rejeita Esaú e aceita Jacó. Mas isso já foi um propósito já desde antes das crianças nascerem. Ali Deus já sabia o caráter, né, que se formaria de cada um deles e quem seria fiel a ele. E através da descendência de Jacó viria o Cristo, o Messias, né? E ali Deus estabeleceria seu fundamento através de Cristo, que é a pedra, a rocha fundamental. Então, nesse propósito, Deus traz, né, através do chamado de Jacó. Só que mais abaixo nós vemos ali quando Moisés estava no Egito, fala que Deus levantou a Faraó, né, para que nele, no Faraó, mostrasse o poder de Deus e para que o nome de Deus fosse anunciado em toda a terra. Então, note, através do Faraó, o nome de Deus deveria ser anunciado sobre toda a terra. Assim como foi na época de José, que através dos feitos ali, o nome de Deus foi levado a todas as nações, né? Também nós vemos mais à frente, né, Nabucodonosor foi relutante no começo, mas depois ele levou também, né? Deus usou o nome dele também para levar a sua glória a todos os países. E na outra eu coloquei assim: Deus chama a pessoa para uma obra especial. Então, note a descendência de Jacó, a descendência de Isaac, né, que seria Jacó. Deus fez um propósito de vir o Messias, certo? Então vamos lá. Deus chama a pessoa para uma obra especial qualquer, a qual, porém, não garante a salvação
ao que para ele foi escolhida ou eleita. Exemplo: Saul foi escolhido para governar o povo de Deus. Nós vemos isso em 1 Samuel 9, 17 a 27. E depois, tanto rejeitar a palavra de Deus, né, Esaú, que nós vemos também, Deus o rejeitou. Então, note, Deus chamou, Deus escolheu Saul, para levar seu nome, para levar o caráter de Deus ao povo de Israel. Só que ele foi escolhido, mas ele não alcançou a salvação, porque ele não ficou firme nas promessas. Então, a eleição para ele rejeitou essa eleição, o chamado e a eleição. Então, nós vemos o mesmo caso com o Faraó. O Faraó também foi chamado para que o nome de Deus fosse levado por ele. Porque ali, Moisés, quando quer libertar o povo do Egito, ali o nome do Faraó também, o Faraó quis exaltar seu nome, no lugar de exaltar a Deus. Porque se Faraó concorda com Deus ali naquele momento, Faraó poderia levar o nome de Deus, né? Mas ele rejeitou, ele endureceu o coração. E nós vemos o mesmo caso com Saul. Saul, ele é chamado, né, para ser eleito, né, mas ele rejeita as palavras. E Deus rejeita ele, como diz em 1 Samuel, capítulo 15, do verso 26 a 28. Então, o chamado de Deus, a eleição de Deus, nesse sentido, muitas vezes Deus nos chama, mas não é porque Ele nos chamou que nós somos salvos, entendeu? Que nós somos eleitos. Nós temos que seguir o que Ele nos pede, e assim receberemos a coroa da vida. Vamos lá. Para que Deus escolheu Abraão? Vamos lá, tem mais uma prova de eleição aqui, né? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Olha só que autoridade que Deus fala. Ele chama Abraão, mas ele fala: anda em minha presença e sede perfeito. Eu estou te chamando. Agora você deve revelar esse caráter meu em ti. Como? Estando ligado em mim, obedecendo o que eu te mandar. Então, ali estaria mostrando o caráter de Deus. Vamos lá. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandiosamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e Deus, falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que minha aliança contigo serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais teu nome Abrão, mas sim Abraão será teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandiosamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti e suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. Em perpétua promessa ser-lhe-eis o seu Deus. Gênesis 17, de 1 a 8. Então, note, Deus chamou Abraão para que ele fosse o pai de muitas nações. Deus chamou Abraão para que através dele fosse revelado o caráter de Deus. Através da sua descendência, através da sua semente, viria o Cristo, aonde todos que o aceitassem como Salvador, faria com que fossem ser filhos de Abraão. Então, todos aqueles que aceitam a Cristo, aceitam
o chamado de Deus, a eleição em Cristo Jesus, nós também nos tornamos parte da descendência de Abraão, porque essa foi a promessa de Deus, e Deus chamou e escolheu Abraão para isso, que através da semente dele viria o Messias, o Cristo. Então, vamos lá. Na nota eu coloquei assim: Abraão foi escolhido para ser pai da semente prometida, o Messias, o Cristo, o Salvador. Qual dos dois filhos de Abraão foi eleito ou escolhido para cumprir a promessa? Então, note, nós tínhamos o filho da promessa, Isaque, e o filho segundo a carne, Ismael. Gênesis 21, 11 e 12 fala assim: E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te parece mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva? Aqui é falando de Ismael e de Agar. Em tudo o que Sara te disse, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Então, note, o propósito de Deus, a eleição de Deus, o chamado de Deus, foi com Isaque. Através de Isaque viria a semente. Mas uma pergunta: a Deus chamar Isaque como filho da promessa, Deus rejeitou Ismael? De maneira nenhuma. Deus continuou trabalhando com Ismael para que Ismael também aceitasse o plano da redenção. Vamos lá, na nota eu coloquei assim: Deus escolheu Isaque para cumprir seu propósito. De Isaque sairia o Messias, o qual se cumpre toda a promessa de Deus. Então, note, Deus elegeu Isaque, mas elegeu para quê? Para que viesse a promessa. E se Isaque, ao ter Jacó e Esaú, tivesse depois rejeitado as promessas de Deus, ele teria salvação? De maneira nenhuma. Mas Deus chamou ele, elegeu ele para que viesse a promessa. Isso garantiu a salvação para ele? Não. O que garantiu a salvação para ele foi a obediência a Deus, a andar nos caminhos de Deus, ser perfeito nos caminhos que Deus mostrou. Isso sim tornou a eleição e a salvação de Isaac. Então vamos lá, continuando. Sobre que filho de Isaac recaiu a escolha de Deus? Olha só, então note ali. Agora Isaac tem dois filhos também. E agora Deus escolhe para que através dele o evangelho começasse a ser anunciado, as boas novas fossem anunciadas. Gênesis 25, 23, 24 fala assim: E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Então, note o maior, que ali referente que seria a Esaú, serviria o menor, que seria Jacó. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. Então, note, já tinham gêmeos, mas nós vemos que Esaú nasce primeiro e depois Jacó em seguida. O verso 31 ao 34 fala assim: Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Então, note, quem nasceu primeiro foi Esaú. Jacó foi o segundo. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então, note, já desde o começo, Esaú nunca fez questão de ser o primogênito, de herdar todas as heranças
de Isaac e de Abraão, que é a promessa de Deus espiritual. Então ele nunca fez caso. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu, e Jacó deu o pão a Esaú, e ao guisado de lentilha. E ele desprezou Esaú a sua primogenitura. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu, e assim desprezou a sua primogenitura. Então, note, Esaú não tinha nenhum compromisso com a palavra de Deus. Mas mesmo assim, ele poderia ser salvo. Mas a escolha dele foi outro caminho. Na nota eu coloquei assim: Deus, sabendo do futuro, fez uma profecia, e dessa profecia Jacó seria escolhido a herdar as promessas da semente do Messias, para cumprir o propósito de Deus. Note que Esaú não fazia questão da herança espiritual. Ele a rejeitou, desprezou e vendeu por um prato de comida. Será que nós estamos também fazendo a mesma coisa? Desprezando o chamado de Deus, desprezando sua eleição em Cristo e vendendo a nossa vida eterna por luxo, por riqueza, por glórias mundanas, por likes, por se exaltar, por se chamar a atenção para si mesmo e não levar a palavra de Deus? Será que nós estamos fazendo isso também? Rejeitando por outras coisas insignificantes, por riquezas dessa terra passageira? Quem foi o escolhido dentre os 12 filhos de Jacó para ser pai da semente prometida? Então, note, através de Jacó, temos 12 filhos. Vem 2 filhos de Abraão, vem 2 filhos de Isaac, né? E ali de Jacó já temos 12 filhos. E desses 12 filhos, Deus elegeu um para que viesse a promessa, para que viesse o Messias, para que se cumprisse as Escrituras, de Deus enviar seu Filho ao mundo, para vir resgatar os pecadores. E da onde veio essa semente, essa promessa, essa eleição? Qual foi dos 12 filhos de Jacó? Em Gênesis 49, de 8 a 10, fala assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, e a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, e da presa subiste, filho meu, encurvar-se e deitar-se com um leão, e como um leão velho, quem o desperta. O cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló é uma representação de Cristo. Nota aqui, mesmo Rubens sendo mais velho e sendo o primogênito, não herdou as bênçãos espirituais. Quem herdou a promessa da semente do Messias foi Judá. Judá, o quarto filho de Jacó, sairia o soberano. 1 Crônicas 5:2. E as bênçãos espirituais não se apartaria dele. Por isso que Cristo é chamado o leão da tribo de Judá. Dele, de Judá, o quarto filho de Jacó, Deus elegeu esse
a semente para vir o Messias. Com isso, os outros se perderam? Os filhos de Jacó se perderam? De maneira nenhuma. Eles não foram rejeitados. Mas só que Deus teve um propósito, teve uma eleição, e essa eleição foi para o quê? Para que viesse o Messias. Então, note, Deus trabalha de forma individual. As escolhas ou eleição desses homens para o fim designados lhe garantiu a salvação? Vamos ver o que fala. Ou privou da mesma aos que não foram escolhidos? Mais uma vez, Romanos, né, para a gente compreender isso. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Então, note, não é porque o povo é chamado de Israel, que são judeus, que são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então, note, essa eleição é de acordo com os filhos espirituais, não carnais. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara, terá um filho. E não somente estas, mas também Rebeca, quando recebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Então, note, meus amados, a promessa ou a eleição de Deus sobre seu povo não garante a salvação a eles e nem traz rejeição aos outros. O chamado é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós devemos crer, aceitar, colocar em prática o chamado para dar frutos, porque senão não adianta nada. A eleição em Cristo foi para todos, mas nem todos querem. Então, nem todos serão aceitos, porque eles não querem dobrar o joelho perante Deus. Coloquei aqui, vou dar um exemplo. Israel era um povo escolhido por Deus para levar sua mensagem de salvação. No tempo do profeta Jonas, Deus quis que a mensagem fosse levada aos ninivitas, para que eles fossem salvos. Jonas 3, de 2 a 10. Mesmo Israel sendo seu povo, a salvação chegou aos ninivitas. Olha que maravilha! Um povo idólatra, pecador, assassino, cruel. Por isso que Jonas teve medo de ir lá. E toda aquela geração irá se levantar quando Cristo vier buscar seu povo para morar eternamente com ele e condenará a geração de israelitas que não assentou a mensagem. Mateus 12, 41. Então, note, amados, a geração de pagões, de ninivitas, idólatras, assassinos, vai se levantar no último dia contra o povo de Deus daquela época. E também com muitos de hoje que se diz povo de Deus. E o que acontecerá? Através dos atos da aceitação da mensagem e de colocar em prática o que foi pregado por Jonas, essa nação, esses ninivitas, eles condenará as gerações de israelitas e de cristãos que se dizem aceitar a eleição chamada de Deus.
mas suas obras não são de acordo. A que rei Deus escolheu para glorificar seu nome? Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Nota: para em ti mostrar o meu poder. Para com Deus não há acepção de pessoas. Ele enviou Abraão ao Egito. Nós vemos ali Gênesis 12, 10 a 11. Para salvar os egípcios. Enviou para ali José, para o mesmo fim. Gênesis 39, 1. E quando Moisés anunciou a Faraó as exigências razoáveis de Deus, deixe ir meu povo para que me sirva, Faraó poderia ter aceito essa mensagem. Isso lhe teria resultado em vida e bênção. Mas o que ele fez? Rejeitou, endureceu o coração. E o Egito poderia ter se tornado, pelo conhecimento do Deus vivo, o centro da luz verdadeira. Olha só que interessante. Só depois de haver feito tudo para abrandar o coração de Faraó, é que Deus rejeitou dele seu espírito e o abandonou à sorte. Então, quer dizer, Deus levantou ele para um propósito, para que o nome de Deus fosse glorificado. O Egito teve 4 gerações: Gênesis 15, 12 a 18 e Êxodo 34, de 6 a 9, para se converter, mas não quis aceitar a salvação. Então, note, amados, Deus levou, planteou, fez de tudo com Jacó, com Isaac, com José, com Moisés, para que o Egito se tornasse um centro de adoração do Deus vivo também. Ali ele mostrou milagres e prodígio. O povo testemunhou desse Deus vivo. Como nós vimos no slide passado ali, o contraste entre Egito e os ninivitas. Jonas levou a mensagem e toda a cidade se converteu. 120 mil habitantes de Nínive, se não me engano. 120 mil se converteram ao Deus vivo e ali proclamaram, ali se converteram, ali a glória de Deus foi estabelecida. O Egito teve 4 gerações, oportunidade, e rejeitou. E ali Deus retirou seu espírito dali. E ali veio as consequências da rejeição do chamado de Deus e a eleição. Vamos lá. Com essa eleição, Faraó garantiu a salvação? Ele alcançou? Porque para Deus somos bom perfume de Cristo, nós que se salva e nós... Perdão, vamos lá. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salva e nós que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Suficiente, né? 2 Coríntios 2, 15 e 16. Na nota está aqui. A operação de Deus sobre a vida de Faraó foi cheiro de morte para a morte. Ele não quis aceitar a operação de Deus sobre sua vida. E ao testemunho de Moisés, de Arão, dos prodígios e milagres, poderia ser um cheiro de vida e o reconhecimento de Deus na vida de Faraó. E ali eles aceitarem e converterem-se dos seus pecados e suas idolatrias e libertar o povo.
Mas o que eles fizeram? O que Faraó fez? Rejeitou. Rejeitou, rejeitou, até que Deus tirou seu espírito e sua presença do meio do Egito. E a consequência foi a morte. Que outro rei escolheu Deus para realizar uma honra, né, que deveria ser que eu coloquei honra, mas coloquei hora, uma honra especial. Jeremias 27, 5, 8 e também Daniel 4, de 24 a 34, né? Para quem quiser ler também, vai ter esse contexto ali. Eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra. Com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem é reto aos meus olhos. E acontecerá que se alguma nação e reino não se servirem a mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem seus pescoços debaixo do jugo do rei de Babilônia, essa nação castigarei com a espada, e com fome, e com pestes, diz o Senhor, até que consuma pela sua mão. Então, note aqui, Deus escolhe Nabucodonosor para ser um instrumento de justiça em suas mãos. Um pagão, um idólatra. Mas através disso, para que o povo de Deus repensasse nos seus pecados, leva cativeiro o povo de Deus à Babilônia. 70 anos de cativo. Nós vemos ali que Nabucodonosor, no começo, rejeitou. Depois, aceitou. Depois, rejeitou. Aceitou. E depois rejeita de novo. Até que ele é cortado. E ele passa 7 anos como animal, no pasto. Só que depois ele se arrepende. E ao se arrepender, ele reconhece a soberania do Deus Altíssimo. Ali ele extingue, ele tira, ele decepa todas as idolatrias, todos os seus deuses. E ali começa a proclamar a glória do Deus de Israel. Vemos que Deus elegeu Nabucodonosor para que sua glória fosse mostrada através de Nabucodonosor e seu reinado. Nabucodonosor pelejou, rejeitou, mas chegou um ponto que ele aceitou, não fez que nem Faraó. Na nota eu coloquei assim: meu servo, Deus tinha uma obra especial a fazer por meio de Nabucodonosor, mas o rei levou muito tempo em aprender essas lições. Os capítulos 2, 3 e 4 encerram um relatório de sua educação e dos progressos que fez até chegar ao conhecimento do Deus vivo e verdadeiro. E nós vemos depois a transformação de um rei idólatra, aceitando o chamado e sendo eleito. Que outro rei Deus elegeu para fazer uma obra especial? Isaías 44, 26, no 45, 5 e 2 Crônicas 32, 23. Fala assim: que digo de Ciro? É meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificadas, ao templo tu serás fundada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te exigirei, aqui falando sobre Ciro, ainda que tu não me conheças. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregastes de edificar uma casa em Jerusalém,
que está em Judá, quem há entre vós, e de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele, e suba. O propósito de Deus em punir Babilônia com Ciro e Dário ali, os medos e os persas, para tirar o povo do cativeiro de Babilônia, porque depois de Nabucodonosor ter morrido, seu neto Beltesazar se engrandece, zomba de Deus e ali rejeita a misericórdia de Deus. Mas Deus já tinha falado em Isaías, 70 anos, mais ou menos, 80, por essa faixa, que Deus já tinha ungido Ciro como seu pastor. E ali Ciro tem um propósito de tirar o povo de Deus. Encerra os 70 anos, né? E após ali também ele emite cartas para que o povo saia e vá reconstruir Jerusalém. Então Deus teve uma obra especial com Ciro, e Ciro aceitou. Na nota eu coloquei assim: Ciro honrou seu chamado e se colocou nas mãos de Deus para realizar a obra que Deus o chamou para realizar. Ciro foi encarregado de libertar o povo do cativeiro e retornar a Jerusalém após 70 anos de cativos em Babilônia. Então, note, os propósitos de Deus, as eleições de Deus, tem cada um seu significado. Qual dos dois filhos de Davi foi eleito para ser o tronco da geração de Cristo? Mateus 1,16 fala assim: E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Então, note, Deus escolheu Salomão, né, dos 10 filhos de Davi, está ali. Deus escolheu Salomão, o 10º filho de Davi, dos 24. Se encontra em 1 Crônicas 3, de 1 a 9. E através dele deveria vir o Cristo, o Messias. Com essa eleição, Deus não excluiu a salvação dos outros filhos de Davi. Quem foi escolhido, ou escolhida, né, ou eleita, para ser mãe de Cristo, do Salvador? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Lucas 1, 26, 27. Isso lhe garantiu a salvação? A sua eleição excluiu da salvação as outras que não tinham sido eleitas? Isso é uma pergunta. E aí? Mateus 12, 49, 50 fala assim: E estendendo sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer um que fizeres a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão e irmã e mãe. Então note, esse é minha família, aquele que faz a vontade de Deus. Ali nós vemos que os irmãos de Cristo e sua mãe descem ali porque os fariseus estavam indignados porque Cristo estava pregando, e eles falam para a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus descem indignados para quererem reprovar a Cristo. E ali os discípulos, quando vê ele chegando, fala para Jesus: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Jesus olha para a multidão que estava escutando e fala assim: Eis a minha mãe e meus irmãos. Aponta para aqueles. Porque qualquer um que fazer a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, irmã e mãe.
Então, note, aquele que faz a vontade de Deus é que é escolhido, que é eleito. Mas, no caso de Maria, ela foi eleita para ser a mãe do Messias. Mas isso não garantiu a salvação a ela. Nós sabemos que Maria foi uma mulher fiel e herdará a vida eterna quando Cristo vier e ressuscitá-la. Nós vemos que, através de Maria, viria do tronco de Davi. Foi eleita para gerar o Filho de Deus, mas isso não garantiu sua salvação. Como sua eleição não exclui a salvação de outras mulheres. Todos que fizeram a vontade de Deus farão parte da família de Cristo. Essa é a eleição de Deus. Cada propósito que Deus te chamar para levar a mensagem dele, o caráter dele, a santidade dele, devemos aceitar. Ele nos chama, ele nos convoca e ele nos elege para algum propósito. Basta a mim ou a você escolher. Vamos lá. O que é necessário para alcançarmos a salvação, embora Deus se tenha servido de nós em seu trabalho e ainda se servirá? Hebreus 3:4 e 1 Coríntios 9:27 fala assim: porque nos tornamos participantes de Cristo. Se revestirmos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. Mais uma vez, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Deus nos chama em Cristo para participarmos de Cristo. Quando Ele nos revela, quando Ele nos elege, para que possamos trilhar, devemos ir até o fim, nessa confiança. O segundo fala assim: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Isso é sério, amado. Imagine eu pregando, eu falando, levando a mensagem para vocês e não vivendo aquilo que Deus está me revelando para mim levar a mensagem. Não vai adiantar nada para mim. Eu vou levar a mensagem para vocês, mas se eu não estiver subjugando meu corpo, reduzindo a servidão para fazer a vontade de Deus, não vai adiantar nada. Eu vou estar só pregando aos outros, levando a salvação aos outros e se perdendo. Assim como fez Saul. Ele aceitou, só que o seu testemunho não foi verdadeiro e genuíno. E se perdeu. Vamos lá, na nota eu coloquei assim: só nos tornamos participantes de Cristo se nos firmarmos no princípio do chamado que ele nos fez, para que não ocorra que, pregando a mensagem a outros, venhamos ser reprovados. E quem não toma a sua cruz e não me segue após mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se nós não seguimos a Cristo, a vocação de Cristo, não subjugarmos nosso corpo à escravidão, não nos colocarmos à vontade de Deus por meio de Cristo, não somos dignos de Cristo.
Que devemos eleger para que a eleição de Deus se possa efetuar em nós? Deuteronômio 30, 19 fala assim: os céus e a terra hoje por testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Isaías 56, 4 fala: porque assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos, que guarde os meus sábados e escolhe aquilo em que eu me agrado, e abracem a minha aliança. Apocalipse 22, 10 fala assim: bem-aventurado aqueles que guardam seus mandamentos, para que lhe tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Note, ao escolhermos a vida, a eleição de Deus, abraçamos a aliança que ele nos propõe. E essa aliança está em seu santo sábado, onde mostra o Deus Criador dos céus e da terra. Além de aceitar a mensagem, aceitar a salvação em Cristo, nós devemos guardar seus mandamentos. E esses mandamentos incluem seu santo sábado. Essa é a promessa, essa é a eleição, é o chamado de Deus para nossas vidas. E assim, aceitando dia após dia, negando eu dia após dia, carregando a minha cruz dia após dia, indo a Cristo dia após dia, fazendo a vontade de Cristo dia após dia, assim nós estamos sendo selados com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos sendo selados com o santo sábado do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E assim nós estaremos obedecendo à eleição, à vocação que Cristo nos faz. Esse foi o estudo, essa reflexão que eu trago para vocês, as eleições, a eleição conforme a Bíblia. Deus tem planos, tem uma eleição sobre cada um de seus filhos. Se vamos aceitar, só Deus sabe. Mas eu oro para que todos vocês possam aceitar e que eu possa aceitar, que eu não venha recuar e que essa eleição que Deus nos faz em Cristo possa chegar cada vez mais na vida de vocês. Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia. Vou terminar aqui com oração. Peço a todos que orem também. Pai Santo, soberano Deus, maravilhoso Pai que habita no mais altos céus, te agradecemos, Senhor, pela eleição que o Senhor nos fizestes e pela vocação que nos tem mostrado em Cristo Jesus, para que possamos obedecer a Tua palavra, negar o eu dia após dia, carregar nossa cruz, sermos obedientes aos Teus mandamentos, inclusive ao Teu santo sábado, ó Pai. Abra a minha mente para que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas. Abra a mente daqueles que estão escutando também, para que o Teu propósito e Tua eleição seja na vida deles e eles aceitem também esse chamado. Em nome de Jesus, eu oro, agradeço e entrego em Tuas mãos. Amém. Bom, é isso, amados. Deus abençoe. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhem, para que esse vídeo possa ser levado a muitos.
Será que eu gravei, Senhor?